Bom dia a todos. Professor Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês hoje, né? Como vocês viram, quem está comigo é o professor Isaac, ele vai ser o moderador de vocês, ele vai fazer a parte, né, que vai ser a voz de vocês no chat, né? Então, ele que vai falar o que vocês estão escrevendo, né? Opa, participando aqui pelo chat, mandando suas respostas. Hoje a gente vai estar falando sobre PFC novamente, né, professor? Mais uma questão de aprofundamento. Ontem estava o professor Rafael, hoje eu estou substituindo, a gente está nesse sistema de rodízio, né, professor? Por conta do Covid aí. Então, boa aula para vocês. Professor Rafael, passo a palavra aí para você. Então, nós vamos recapitular, né? Nós vamos ter uma ideia do que nós já vimos anteriormente, que é a ideia do PFC, né? Só recapitulando, vamos dar uma olhada em algumas atividades, em alguns exercícios que nós já vimos, né? Então, a ideia hoje é dar uma retomada e um pouquinho mais de aprofundamento, né? Nós vamos fazer um pouquinho mais de exercício hoje, então pegue lápis, caneta, borracha aí o seu material para a gente poder fazer um pouquinho mais de exercícios hoje. Então, a ideia hoje é prática, né? Então, nós vamos praticar bastante a questão do exercício. E, claro, coloque no chat uma dúvida, um questionamento, alguma coisa, que assim que a gente conseguir, a gente vai responder, tá? Então, vamos voltar no slide aí, na ideia. Eu vou apresentar para vocês o que a gente já viu de PFC. Então, o princípio multiplicativo da contagem, ou princípio fundamental da contagem, eram aquelas questões que nós vimos, né, que nós olhamos, das possibilidades. Então, nós tínhamos que fazer duas coisas. Tomar uma decisão para executar uma possibilidade, né? Então, essa ideia de execução e possibilidade, vocês vão lembrar bem, né? A questão da lacuna, lembra disso? Então, as lacunas que nós colocamos era a ideia das possibilidades, né? Vou até retomar um exercício que eu fiz com vocês. Na tela de vocês vai aparecer o exercício que nós fizemos na aula passada. Então, quantos números de 4 algarismos podemos formar com os números 6, 7, 8 e 9? E se os algarismos forem distintos? Então, nós fizemos isso na aula passada. Nesse daí, nós temos algumas lacunas, né? Então, são 4 algarismos, então são as 4 lacunas. Se nós temos, no caso, com repetição ou sem repetição, então é uma definição. Então, nós temos duas respostas para esse daí, né? Então, nós podemos ver, identificar, olhar, prestar bastante atenção para vocês entenderem essa questão. Então, na tela de vocês, eu vou colocar a aula que a gente fez, a resposta que a gente fez na aula passada. Então, na primeira questão, que nós colocamos os 4 algarismos, então eu tenho 4 lacunas. Nessa primeira lacuna, eu coloquei o número 4. Por que o número 4? Porque o 4 são as 4 possibilidades dos números. Então, eu poderia colocar o número 6, o número 7, o número 8 e o número 9 nessa primeira lacuna. Consequentemente, nas outras também. Porque ele não fala se pode repetir ou não, então eu posso repetir o número. Eu poderia escrever 6, 6, 6, 6 e 6. Então, 4 vezes o número 6. Poderia 4 vezes o número 7 ou repetir entre algum deles. Poderia ser 6, 7, 6 e 7. São exemplos, né? São formatos que vocês podem fazer ou não. Então, o total, né, essa multiplicação, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, dá os 256. Então, quando a gente fez esse princípio, essa ideia, são todas as possibilidades aí, são tudo que é possível que a gente encontre aí formando esses números. Já na segunda questão, se nós olharmos, tem algumas restrições. Lembrando, restrição é quando ele não pode aparecer nesse caso. Ele só pode aparecer uma vez. Se eu tenho 4 algarismos, ele pode aparecer os 4 na primeira lacuna. E na segunda lacuna? Na segunda lacuna eu só vou ter 3 possibilidades. Eu poderia ter o número 6, 7 e 8, excluindo 9. Eu poderia ter o 7, 8 e 9, excluindo 6, e assim por diante, né? Na terceira lacuna, excluí já 2 possibilidades, então eu vou ter apenas outras 2 possibilidades, né? Então, por isso que nessa terceira lacuna eu coloquei 2. E por último, o último número possível, né? Então, 4, 3, 2 e 1, multiplicando dá 24. Então, são 24 números possíveis sem repetir nenhum algarismo, né? Então, fazendo isso, lembra, essa ideia de PFC é para facilitar o quê?
a gente não tem que ficar montando aquela árvore, né? Aquela monte de possibilidade, aquela quantidade, né, de elementos. Imagina se eu fosse escrever todos esses números, seriam muitos, né? Então, seriam até, acho que não daria uma página de caderno, teria que usar mais de uma página, né? Então, se vocês olharem, prestarem bastante atenção, o PFC, retomando nessa ideia, é para resolver problemas. Então, a gente utiliza as lacunas e com as lacunas a gente coloca as possibilidades. Lembrando, decisão e possibilidade. Tomem a decisão de quantas lacunas e tomem a decisão de quantas possibilidades em cada lacuna, né? Vamos, como essa aula é mais atividade, vamos para a primeira atividade, né? Nessa primeira atividade, vou deixar mais ou menos 1 minuto para vocês, mas eu vou explicar. É o seguinte, com 5 tipos de camisetas e 4 tipos de calça, de quantas maneiras diferentes uma pessoa poderá se vestir? Então, assim, eu tenho lá 5 camisetas, eu tenho as 4 calças, diferente cor, diferente estampa, aí não vem ao caso, né? Eu quero saber de quantas maneiras possíveis, só para a gente dar um aquecimento. 1 minutinho para vocês, a gente retorna no chat e aí o Isaac fala a resposta de vocês. Então, coloque no chat a sua resposta para ele falar o seu nome, tá bom? 1 minutinho aí, bom trabalho. A Laura respondendo 20 maneiras. O Silas também falando em 20 maneiras. O Matheus, 20 maneiras. A Ana Carolina até colocou a expressão 5 vezes 4, 20. A Camille, 20. O Gabriel, ele respondeu 16. Ô, Gabriel, acho que você comeu bola em alguma coisinha aí. Fernando, 20. Guilherme, 25. Qual que seria, então, a resposta, professor? Então, se nós olharmos, né, para esse contexto, nesse modo do contexto desse exercício, basicamente a maioria acertou, né? Então, a maioria acertou no quê? Na multiplicação. Então, se olharmos na tela, vamos olhar a seguinte resposta. 5 maneiras, no caso, 5 camisetas, 4 calças. Quantas possibilidades aí eu tenho que encontrar? Eu vou usar uma camiseta e uma calça, então são 2 lacunas. Foi a decisão que eu tomei aí. E a possibilidade em cada decisão que eu tomei. 5 vezes 4, 20 maneiras. A maioria aí acertou, a maioria colocou 20, tá certinho. Essa ideia mesmo. Imagina se eu tivesse que ficar fazendo, desenhando, colocando, seria até mais complicado. Então a gente utiliza o PFC para essa ideia, para esse contexto, para esse molde, né? Então, essa ideia do PFC, tomem a decisão, coloquem, preste bastante atenção no que você vai colocar em cada lacuna, tudo bem? Nessa próxima atividade, nós pensamos em executar o seguinte, né? Olhamos essa atividade e pensamos no quê? Numa forma de como nós podemos se posicionar. Então, por exemplo, tá eu e o Isaac sentado aqui, a gente poderia estar sentado diferente, né, Isaac? 2 formas, né? Isso. Nessa e se a gente invertesse, né? Então, na imagem que vocês têm na tela, é a mesma ideia, só que aí é uma fotografia, né? De quantas maneiras diferentes Ana, Beatriz e Carla podem se organizar para tirar uma selfie. Então, elas vão lá, vão tirar selfie. De quantas maneiras uma pode ficar do lado da outra? Então, eu quero entender de quantas maneiras possíveis elas poderiam ficar para essa selfie. Ou seja, quantas selfies possíveis eu poderia tirar aí, né? Então, vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente retorna, como hoje é basicamente exercícios. Hoje vocês vão trabalhar bastante essa questão de exercícios, né? Nós vamos ver muitos exercícios, né? E aí eu quero que vocês respondam no chat. Quantas maneiras possíveis eu posso tirar essa selfie, tá bom? 2 minutinhos para vocês e a gente já retorna.
professor Jonas. Olha, a participação está sendo muito grande. Mas, professor, acho que eles ainda estão com essa dificuldade no que você acaba comentando sobre as lacunas. Muitos alunos, muitos estudantes, Clara, Henrique, Cauane, Cauã, a Bruna, a Nicole, o Gabriel, responderam 9. Mas também tivemos alunos, o Iago, o Davi, por exemplo, que responderam 6. Entendi. Tá, então nós temos que entender esse exercício. Então, olhando para esse exercício, olhando essa questão das meninas, né? Nós temos que entender quantas lacunas são possíveis. Então, se eu olhar ali, são 3 pessoas. Então, eu tenho 3 lacunas, né, Isaac? Eu tenho 3 pessoas em posições diferentes, né? Até se eu pensar assim, são 3 lugares, 3 pessoas, 3 vezes 3 dá 9, essa questão está errada. Por quê? Porque eu tenho que pensar mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho ali, ó, observe, são 3 decisões que eu tenho que tomar. A primeira ali é a primeira pessoa, que ela vai aparecer ali no seu canto esquerdo da tela, né? Então, poderia ser qualquer uma das 3. A Ana, a Beatriz ou a Carla. Qualquer uma das 3 poderiam aparecer nessa primeira lacuna. Se uma já está ali, nas outras lacunas eu vou ter o quê? Na segunda lacuna eu vou ter apenas 2. Então, por exemplo, se a Ana ficar na primeira, eu vou ter a opção da Beatriz e da Carla. Se, por exemplo, a Beatriz ficar na primeira, eu vou ter a opção da Ana e da Carla e assim sucessivamente. E por último, quem sobra, né? Quem sobrar aí nessa daí, ficaria na última. Aí eu tenho a multiplicação. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Tomem muito cuidado mesmo. Eu entendi o que vocês fizeram, mas infelizmente está errado. São 3 pessoas para 3 posições. 3 vezes 3, 9. Eu entendi o que vocês fizeram, mas nesse modelo, infelizmente, está errado. Nós temos que entender que as lacunas, esses modelos, essa questão de como elas se posicionam é muito importante. Então, 3 pessoas, né, no caso de 3 lacunas aí, né, nós olhamos sempre a quantidade que eu vou poder ter naquela determinada lacuna. Vamos voltar aqui à ideia de eu e Isaac, né? Então, por exemplo, nessa cadeira aqui, poderia ter 2 pessoas. Então, eu ou Isaac. Então, nessa cadeira tem eu aqui, tá certinho, eu já estou aqui. Quantas pessoas sobram para aquela cadeira? Sobram apenas uma. Então, 2 vezes 1, e aí daria 2 possibilidades. Que no caso é o do jeito que nós estamos agora, e se invertesse. Então, nós temos que sempre tomar cuidado nessa decisão de quantas lacunas, de como a gente enxerga isso. Acho que tenha ficado bem claro esse formato, né? Vamos tentar uma outra, que é um pouquinho confusa em alguns casos, mas se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão conseguir resolver, né? Nessa próxima atividade, nesse novo contexto, nós vamos enxergar o seguinte. Sérgio precisa escolher os dias da semana, não podendo ser os finais de semana. Então, ele vai tocar violão e fazer inglês, né? Então, para fazer as aulas de inglês e de violão, então, ele quer fazer violão e ele quer fazer inglês. Então, ela tem essas 2 atividades extracurriculares, né? Só que ele pode escolher apenas um dia para cada. Então, para cada dia, ele só pode fazer uma atividade. E ele não pode usar os fins de semana. Então, ele não utiliza os fins de semana. Apenas os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. De quantas maneiras, né? Se nós olharmos aí, de quantas maneiras Sérgio poderá fazer a escolha não podendo ter aulas de inglês e violão no mesmo dia. Então, eu quero saber de quantas maneiras, qual que é a forma, durante os 5 dias, que eu posso fazer essas escolhas. Então, em um dia pode ser violão, outro dia pode ser inglês. Então, eu quero saber quantas maneiras possíveis eu posso organizar isso, né? Vamos dar 3 minutinhos para eles, né? Para eles executarem, Isaac? 3 minutinhos, a gente já retorna, então. Beleza, então 3 minutinhos, bom trabalho.
Professor, retornamos aqui. Vamos verificar alguns alunos. O Davi respondeu 6, a Evelyn 12, o João 10 ou mais. O João já meio 10 ou mais. Ou se não é 10, é mais de 10. A Vitória 20, o Jonatas 10, o Gabriel, nossa, 120. A Bárbara, a Nathalie 120. A Bárbara 10, Daniel 10, ficou muito assim, professor, entre 10 e 20 as respostas. Beleza, né? Então, para essa questão, como nós olhamos aí anteriormente, né, se vocês olharem, nós temos que tomar uma decisão. Primeiro, quantas lacunas nós utilizamos, né? Quantas lacunas nós podemos usar aí? Para essa ideia, nós vamos usar, incrível que pareça, 2 lacunas. Por que 2 lacunas? Porque na lacuna eu vou poder ter, no primeiro caso, ou violão, ou, no caso, o inglês. E aí, dessas 2 lacunas, né, então, dessa decisão, dessas 2 lacunas, eu tenho que olhar aí os dias da semana. Então, se eu olhar assim, então eu possivelmente violão e, no caso, o inglês. Se eu olhar essas 2 lacunas, eu vou ter as possibilidades. Nos dias da semana eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dias na semana. Se eu usar um dos dias já para violão ou para o inglês, eu vou ter apenas 4 para o outro. Então, se eu tiver 4, como muitos colocaram aí, 5 vezes 4, 20 maneiras diferentes é a forma que eu posso enxergar, né? Que eu posso montar essa minha semana com aulas de inglês e aulas de violão. Então, eu posso praticar nesses 2 formatos a ideia de que vocês têm que separar qual que é a decisão que eu tenho que tomar no número de lacunas, qual que é a decisão que eu tenho que tomar no valor que eu vou colocar na lacuna, né? Qual que é a possibilidade dentro daquela lacuna. Então, vamos voltar só um pouquinho aí para vocês entenderem. Então, eu tenho violão e eu tenho inglês. 5 possibilidades na semana eu vou ter na primeira lacuna, e aí eu tiro uma das possibilidades, né? Como não pode ter mais de uma no mesmo dia, eu tenho 4 lacunas na outra. Então se torna 20, né? Acho que assim fica bem mais prático, né, Isaac? Acho que fica bem mais tranquilo essa forma da gente fazer isso, não é? A Emily acertou 20, o Gustavo acertou 20, o Daniel acertou, marcou 20, a Vitória marcou 20. Então, já a Camille marcou 20, a Ana Caroline colocou assim, 5 vezes 4, 20. O Matheus 20, bastante aluno acertou. Que bom, muito legal, né? Então, como a gente está hoje numa atividade relacionada a focar, né, a continuar a ideia de execução de atividades, né, a gente está fazendo muitas atividades hoje, nós temos que focar na seguinte ideia. Vamos fazer mais uma para tentar formalizar de novo esse conhecimento. Só que essa atividade tem uma particularidade, né? Essa atividade, inclusive, eu não tenho na minha casa, infelizmente, gostaria que, se eu tivesse essa possibilidade. Tem alguns super-heróis que são muito importantes, sabia, Isaac? Opa, o Jaspion na minha época era bastante importante. Hoje... Tá passando aí, Isaac. Então, tem muitos super-heróis que são muito importantes. Para mim, tem um super-herói que é muito importante, mas tem um super-herói aí que vai aparecer para vocês. E se vocês souberem, até já coloquem no chat a resposta, tá? Então, esse super-herói que vai aparecer aí para vocês, ele tem um número de armaduras, né? Então, um determinado super-herói, eu não sei qual que é, se souberem, coloquem no chat, tá, Isaac? Eu também vou chutar. Então, um determinado super-herói possui 5 armaduras diferentes. Então, ele tem 5 armaduras para se vestir durante os dias da semana. Excluindo o fim de semana, de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir durante a semana, sem repetir nenhuma armadura. Então, a ideia aí, ele tem 5 armaduras, 5 dias na semana, e eu quero saber qual é a forma, né? Quantas maneiras possíveis ele poderia se vestir na semana. Se você sabe qual é o super-herói, coloque no chat, que aí eu falo quem é o super-herói, tá? Coloca então o nome do super-herói e a resposta, hein? Eu só vou ler o nome do super-herói se tiver com a resposta. Com a resposta. Também da quantidade de maneiras diferentes aí que vocês podem
que esse super-herói pode estar se vestindo, não, se preparando, né? Eu acho que na hora ele não vai pensar muito na escolha, não. O que tiver mais perto ele pega, mas... Ixi, para combater o crime, né? Para combater o crime é o primeiro que aparecer, né? Vamos lá, 3 minutinhos para vocês fazerem a questão, então a gente já retorna aqui com vocês. Bom, retornamos aqui, professor. Eu falei que só iria ler quem colocasse o nome de super-herói e a resposta. Teve alguns que colocaram só o nome de super-herói. Eu vou arriscar. Changeman. Não, não é. Puxa vida. Não é. Ah, então, pô, acho que eu tô pensando muito na minha época. Olha, Ana Júlia, Homem de Ferro, 25. Isabela, Homem de Ferro, 25. A Rayane, Homem de Ferro, 20. Nicole, 120. Ela não respondeu um super-herói, mas respondeu 120. Certo. O Jorge já foi assim, Iron Man. Ô, Jorge, 25. Ana Júlia, Homem de Ferro, 120. Né? Então a gente teve assim. Eu acredito, professor, que alguns pegaram apenas a quantidade de armaduras e multiplicaram por elas mesmas e não realizaram aquela coisa que você está passando para eles, de pegar as possibilidades que eu tenho. Então, na primeira lacuna, né? Eu tenho 5 possibilidades, escolho uma, vou para a próxima lacuna. Uma eu já escolhi, então na próxima eu vou ter 4 possibilidades, eu escolho mais uma. Então quer dizer que na próxima eu vou ter 3 possibilidades, escolho mais uma. Na próxima eu vou ter 2 possibilidades, escolho mais uma. Na próxima só vou ter a última possibilidade. Então ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Estou certo? Isso mesmo.
Então, só não acertei o super-herói. Nessa ideia, Isaac, nós temos a questão da armadura, né? Como nós estamos vendo. Essa questão de vocês olharem, tomem cuidado, não é um número vezes o outro. Nós temos que entender, como você mesmo bem disse, é a questão da lacuna, é a questão da minha possibilidade, a minha decisão ali no momento, né? Só uma curiosidade antes. Sabia, Isaac, que o Iron Man, né, ele faz parte dos Vingadores, né? Sim. Essa você sabia, né? Não, eu sei, eu tava brincando com o negócio do Changeman, Black Kamen Rider. E você sabia que o Iron Man teve um filme, né, que ele tinha um número grande de armaduras. Se eu não me engano, chegava até a 86 número de armaduras. Foi no 3? Se eu não me engano, foi no 3 mesmo, isso mesmo. No 3. E assim, o Iron Man, né, no caso o Homem de Ferro, ele tem uma quantidade tão grande de armadura que acho que ele poderia fazer até do ano. A gente poderia fazer uma possibilidade de quantas no ano ele faria de vestimenta de armadura, né? Oh. Mas, nesse caso aí, a gente só está olhando 5 armaduras, né? Então, na tela de vocês vai aparecer a resposta, como nós já tínhamos dito, né? Então, nós temos que ver quantos dias na semana nós temos. Nós temos 5 dias na semana. Desses 5 dias na semana, nós fazemos a multiplicação. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dava 120, como muitos acertaram aqui, como a Ana Júlia, a Nicole. Então, essa ideia, tomem muito cuidado para vocês prestarem muita atenção mesmo de como isso vai funcionar, beleza? Vamos para o próximo exercício? Vamos, vamos propor para eles, agora eles realizarem a leitura, a gente só acompanhar. Fechado. Eles realizam a leitura e daí a gente volta aqui com as respostas. É de alternativa. Tá, de alternativa, Pode né? ser? É uns 2 minutinhos? Fechado, 2 minutinhos. 2 minutinhos, então a gente já retorna. Retornamos aqui, professor Jonas, os estudantes participando, alguns responderam 20, outros responderam 30. A Elisa, ela respondeu 12. O Vinícius e o Rian falaram que a alternativa A é a correta. Vamos à correção então? Então vamos para a correção. Nessa daí era assim, ó. Se você olhar, era uma família que era composta de um casal e 3 crianças. E eles tinham que se dividir dentro do carro. O que acontece, Isaac? Na frente só poderiam ir os adultos, as crianças não podem. Na frente tinha 2 possibilidades de banco, então 2 lacunas. Por isso que eu coloquei ali no começo, Isaac, 2 lacunas, por isso que está o 2 e 1 ali, né? Então é a primeira possibilidade. E no banco traseiro são 3 possibilidades, então são 3 espaços. Aí volta na ideia da Ana, da Beatriz e da Carla, como a gente tinha feito lá da foto da selfie, né? Então 3, 2 e 1. Se eu multiplicar todos esses valores, como muitos colocaram aqui, por exemplo, o Douglas, ele colocou 2, aí eu multiplico 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dava 12. Então a alternativa correta era a B. Lembrando que criança não pode ir no banco da frente, né? Tem uma idade mínima, né? Isso. Acho que é 12 anos, se não me engano. Isso, é 9 anos, se 9? não me engano, isso. A gente dá uma pesquisada aí. Tá bom? Beleza? Tudo bem, olha, Jonas, eu acho que essa parte aí a gente finaliza esse termo do princípio fundamental da contagem e é prestar atenção na forma que você vai separar. Aqui, no caso do carro, ficou bem claro, a gente tem 2
tem duas posições ali, digamos, quem senta na frente, que é o motorista e o passageiro da frente, e no banco traseiro nós temos, nos carros comuns, digamos assim, 3. Então, 3 opções. Beleza. Então, ficou bem, a gente separar bem isso daí. Eu acho que a aula, no início, teve alguns erros, depois o número de acertos foi aumentando, né? A gente até resgatou um pouquinho aí sobre super-heróis. E, bom, a minha participação aqui, muito feliz em participar dessa aula hoje, substituindo o professor Rafael. E agora passo para você para a gente finalizar. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham entendido. Tomem muito cuidado essa questão da lacuna, né? Pensem bastante, não é apenas uma multiplicação como alguns fizeram durante a aula, tomem muito cuidado relacionado a isso. Então, foi um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham gostado para essa aula de matemática, que nós fizemos exercício, e nós vamos continuar aí, continue os estudos, continue com o seu professor, as atividades em sala de aula, tudo bem? Bom dia a todos, até a próxima aula, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.